Hoje é o dia do quadro Seu Direito. Nessa época de festas, algumas pessoas exageram no barulho e acabam incomodando os vizinhos. No quadro Seu Direito de hoje, vamos falar sobre a lei do silêncio, como denunciar e quais limites não podem ser ultrapassados. O repórter Davi Araújo que traz as informações para a gente. Davi. Pois é, Cabalão, muita gente está ouvindo aí você falar sobre esse assunto e já deve estar se identificando, né, com essa situação de barulho. Nesse período de carnaval também existem os bloquinhos ali particulares, em condomínios, em ruas, e como lidar com essa situação, quando que isso passa a ser um problema de verdade, mas a gente vai saber sobre o direito do morador, enfim, da população nessas situações. Nós vamos ter dois momentos aqui da nossa entrevista, vamos conversar com o doutor Alain Moraes, que é advogado condominal, e também com o doutor Joviano Furtado, que é delegado de Polícia Civil. Vou conversar primeiro com o doutor Alain Moraes para falar então um pouco desse direito. Doutor, bom dia. Quando que a população então deve estar atento? O que é direito dele nessa situação de barulho, de zoada? A lei estabelece, primeiramente, que você tem a questão dos 3 S, né, que é a saúde, a segurança e o sossego. Então, para quem mora em área que não é abrangida, quem não mora dentro de condomínio e quem mora dentro de condomínio, o Código Civil estabelece esse sossego e, inclusive, várias ações no âmbito civil que você pode atuar. Então, quando ultrapassa a questão do bom senso, da educação, e isso começa realmente a perturbar, tirar o sossego do cidadão, do condômino, aí você precisa atuar de fato para poder criar uma evidência, para poder atuar nesse sentido, porque incomoda bastante, isso tira um pouquinho a questão da dignidade, de bem viver num ambiente saudável, sem nenhum tipo de poluição sonora, né? Quando a gente fala de som, de barulho, a gente está falando de uma questão um pouco subjetiva também. O que deve ser levado em consideração nesses casos? Não pode ser um simples incômodo só porque eu não gosto de uma música, por exemplo, né? Justamente, o direito à propriedade ele deve ser usado e não pode ser ultrapassado determinados limites. Aqui no Maranhão nós temos uma lei que trata sobre a quantidade de emissão de ruídos, os decibéis, isso para quem mora numa área que não é condomínio, porque dentro de condomínio você tem um regramento específico. Então, na verdade, como se trata de uma questão muito subjetiva, você precisa realmente criar evidências, até para poder depois atuar para combater aquela pessoa que está lhe incomodando. Então, talvez essa seja a parte mais difícil, porque às vezes a poluição sonora ela pode ser subjetiva. Então, talvez a melhor coisa a se fazer, se houver a possibilidade, quando alguém está incomodando, é você geralmente procurar a pessoa que está incomodando, né? Porque às vezes quem está incomodando não percebe que está incomodando, até porque a questão do ruído é subjetiva. Daí você tem uma questão objetiva, que é a emissão de ruídos, para você quantificar isso e poder também. E ainda falando, né? O colega ainda vai comentar que isso ainda pode deflagrar na seara criminal, porque isso é considerado hoje uma contravenção penal, perturbar o sossego e a tranquilidade de outra. Quando a gente fala de condomínio, o ideal é procurar logo esse vizinho, tentar conversar com ele, procurar um síndico, como agir dessa maneira. Às vezes só um vizinho que está incomodado, ou já existe um incômodo ali generalizado, né, por assim dizer. Depende bastante. Primeiramente, o bom senso, né? Quando alguém está incomodando, se você tiver diálogo, se não for numa festa, o cidadão está fazendo uma festa numa área de lazer, ou então na própria residência, às vezes envolve bebidas, então não é muito orientado você chegar a essa pessoa dependendo do ânimo. Mas o ideal, se você tiver espaço, é conversar primeiro com a pessoa. Às vezes ela não está nem sabendo que está incomodando. E aí sim, se você não tiver o síndico dentro de um condomínio, ele deve prezar pela conciliação, pela mediação desses conflitos, né? A rigor, a princípio, dentro de uma relação de condomínio, o máximo que ele vai poder fazer é aplicar as sanções, uma advertência, uma multa, e aí sim, nesse caso, quando não há diálogo, você recorre à administradora, você recorre ao síndico. Geralmente, alguns condomínios têm assessoria jurídica, que vai, inclusive, orientar de como você vai resolver esse problema. Às vezes, é uma reclamação. Quando é uma reclamação, o que a gente orienta sempre é que aquela pessoa que está sendo incomodada, ela faça um registro formal, até porque para evitar a questão da denúncia apócrifa, a denúncia anônima. E aí, diante daquele registro, é interessante que você crie evidências também, né?
Obviamente que o ideal seria uma perícia, mas aí no âmbito do condomínio, a princípio, não existe dessa possibilidade. Então, quando é só um morador, geralmente o condomínio encaminha para quem está incomodando aquela comunicação, olha, você está incomodando. Agora, quando é mais de uma pessoa, vários condôminos, aí o condomínio realmente tem que enviar uma notificação, tá? Dando o direito da pessoa que está incomodando se manifestar e aí, se for o caso, aplicar ao condomínio as sanções cabíveis. Muito obrigado pelas informações. E a gente tem o outro lado também de toda essa história, né? Quando que a polícia deve ser acionada, né? Quando que a população, então, deve recorrer para a polícia, para uma perícia. E aí quem vai responder para a gente é o delegado Joviano Furtado, que está aqui com a gente. Bom dia, delegado. Então, qual que é a atuação da polícia nesses casos, hein? Bom dia, Cabalau. Bom dia, Vanessa, e a todos que nos assistem. Na realidade, quando você se sente incomodado com a poluição sonora, é mais frequente, aos finais de semana, você procura a polícia. A polícia ela pode ser acionada através do 190 e, caso você não consiga isso, você poderá recorrer à delegacia e registrar a ocorrência. A delegacia, no caso aqui, São Luís, a delegacia de costumes, e assim na sequência, Ribamar, a delegacia de São José de Ribamar, para que possa ter, então, uma resposta da autoridade policial e, consequentemente, possa viver mais tranquilo. E em que situações a polícia realmente ela deve ser deslocada, que a delegacia vai dar prosseguimento nessas situações, delegado? Porque às vezes é um incômodo pessoal, como a gente está falando há pouco, subjetivo, e o que a polícia fica atenta, né? Que características, para que a população também saiba quais são os seus direitos e quando deve recorrer a isso? Veja só, no primeiro momento, a pessoa é chamada à delegacia para tentar um consenso, um acordo para que essa situação não continue. Mas tem diversas situações, por exemplo, hoje, as conveniências, elas funcionam 24 horas, mas ela não é para fornecer bebida para você consumir naquele local. A bebida alcoólica ela pode ser fornecida até 2 horas. A partir desse momento, ela não pode mais. E a gente observa que é um problema que está muito constante, são próximos, normalmente, aos postos de combustível, onde eles se estendem até amanhecer do dia, e é um problema realmente. Outro que a gente vê são os veículos. O veículo, só ele colocar um som externo, já produz uma infração, que a pessoa poderá responder por uma infração grave e até uma multa. Então, são certas desobediências às leis já existentes que terminam gerando essa situação. E quando a gente tem situações de festas, de aglomerações em uma rua de um bairro, por exemplo, a pessoa quer organizar esse evento, ela tem direito de fazer isso? Isso precisa ser acordado com os vizinhos? Como que funciona, delegado? Em uma rua, primeiro tem que conseguir o abaixo-assinado das pessoas. Porque para você fazer uma festa, você precisa de várias autorizações. Além da assinatura dos vizinhos, das pessoas que ali convivem, você precisa da SMTT, porque tem o deslocamento de veículo naquele local. Precisa do Corpo de Bombeiros também para ver o aspecto de segurança. E, por último, você tem que buscar a delegacia de costumes, para que ela possa autorizar e você possa fazer sua festa tranquila, sem ser incomodado, caso venha a exceder. E mesmo assim, existem regras, existem limites para essas situações, mesmo com todas as autorizações, não é isso? Sim, há os limites de decibéis, por exemplo, em área residencial, durante o dia, 55 decibéis, 50 decibéis durante a noite. For uma área industrial, 65 à noite, às 70 durante o dia. Então, há sempre essa norma técnica para que seja obedecida. E como medir isso da melhor forma, hein, delegado? A perícia é a melhor prova. Então, se você tiver como acionar a perícia vai dar realmente, porque há locais onde já existe um barulho natural, um ruído natural. Então, numa avenida de grande movimentação, há aquele ruído que já ocorre naturalmente. Consequentemente, para você saber se há aquele ruído que realmente ultrapassa os decibéis, tem que ser o técnico, através do decibelímetro, que ele vai realmente medir e falar realmente o que está acontecendo. Delegado, muito obrigado pelas informações. Cabalau, Vanessa, o importante, então, diante de todas essas situações, é manter sempre o bom senso, o diálogo com a vizinhança, para evitar problemas aí no futuro. Eu volto com vocês. Aí, assim, ninguém tem seu direito violado. Equilíbrio, respeito é tudo.